Nossa conversa de hoje é muito interessante porque ela vai girar em torno de vários temas. Um deles é ortopedia, o outro é futebol e medicina ligado ao futebol. E nós vamos discutir e conversar sobre a CBF, sobre o Clube de Regatas do Flamengo, sobre o Fluminense Futebol Clube, porque está aqui conosco em Menorá na TV o Michel Simoni, ele que é um dos mais importantes especialistas em ombro, ortopedista de primeira linha, e nos deu a honra de estar aqui para bater esse papo com você e comigo. Tudo bem contigo, Michel? Tudo bem, Ronaldo, é um grande prazer, é uma honra estar aqui no Menorá, participando de um programa que eu já tive a oportunidade de ver, pessoas inclusive conhecidas participando, então é com muito prazer que eu estou aqui para conversar com você. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Michel, dizem que as coisas acontecem por acaso e dizem que as coisas não acontecem por acaso. Como é que você começou a trabalhar no Fluminense em futebol? Você se formou em ortopedia, e aí? Na verdade, curiosamente, nunca tinha sido, ao contrário de pessoas que eu conheço, um sonho meu trabalhar em futebol. Eu fiz minha formação em ortopedia, fiz a minha residência no Hospital da Polícia Militar, fui logo para o exterior, fiquei um ano em Los Angeles e depois em San Antonio, Texas, onde eu fiz a minha formação como especialista na cirurgia do ombro, e aí nós estamos falando em 1992. Por que você enveredou por esse caminho? Desculpe interromper, mas já a gente volta para É uma pergunta pertinente, eu acho que é uma pergunta pertinente, né? O final da minha residência já estava sendo muito setorizada a ortopedia, isso é, a escola brasileira ela segue muito a escola americana e a escola francesa, e ambas já vinham, olha, o cara faz joelho, o outro cara está fazendo mais essa área. Por quê? Porque as coisas se tornaram tão avançadas do ponto de vista tecnológico que para você poder realmente executar da melhor forma, você tem que ter muita experiência. Hoje em dia as cirurgias são feitas por vídeo, com microincisões, em alguns setores a cirurgia robótica está aí, e se você não tiver uma prática muito grande, uma experiência grande, você não obtém os resultados. É chamada curva de aprendizado. Então a subespecialidade veio se tornando uma realidade. E você escolheu o ombro? Eu fui um dos primeiros, porque a gente viu que a área do joelho tinha muita gente fazendo. Estava faltando profissionais competentes no ombro. Mas aí você, depois do ombro, veio o quadril, e, enfim. Então, na verdade, as coisas começaram a ampliar. E naquela época, realmente, o ombro tinha muito pouca gente fazendo. Tinha algumas pessoas em São Paulo já aparecendo. Então foi quando eu fui para o exterior e fiz um treinamento numa área somente. Eu fui para um serviço em Los Angeles, depois no Texas, que faziam somente a área da cirurgia do ombro. Voltei para cá no final de 1992, assumi um serviço na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que durante 9 anos eu fiquei à frente do departamento de ombro e comecei a parte da clínica privada em relação a essa subespecialidade. E aí, voltando para o futebol, como é que você caiu no Fluminense? Primeiro, eu sempre fui torcedor do Fluminense desde criança. Minha mãe foi atleta do Fluminense, minha mãe tem uma história lá dentro e eu, desde criança, tive o Fluminense como meu time. E frequentava o estádio, gostava de ir aos jogos e ao Maracanã, e nessa época eu era amigo porque sou, mas andava muito próximo ao Marcelo Fischel, que vinha a ser o filho do Davi Fischel, que foi o presidente do Fluminense em 98. Em 2000, mais especificamente no dia 6 de julho de 2000, por que eu me lembro disso? Porque foi a véspera de eu fazer uma operação muito grande que eu fiz na minha perna. Eu tinha tido uns acidentes com esporte, precisava fazer uma cirurgia óssea, e na véspera, a cirurgia foi no dia 6, no dia 5 o Davi me liga à noite, me chamando. Eles tinham tido problema naquela época, o Lídio Toledo vinha sendo médico do Fluminense, tinha saído do Botafogo e estava no Fluminense, e eles resolveram trocar o departamento médico, e o Davi, pela relação que eu já tinha, me convidou para participar e para chefiar o departamento médico do Fluminense. Foi quando eu entrei, realmente no dia seguinte eu fiz essa cirurgia, só pude assumir esse cargo. Tempo depois. 2, 3 semanas depois eu comecei a participar, que coincidiu com o início da Copa João Avelange. O Valdir Espinosa era o treinador, foi o primeiro treinador que eu trabalhei no futebol. O que você achou do ambiente do futebol? Como é que você se sentiu como torcedor, trabalhando no clube do teu coração? E, enfim, você começou a torcer menos? Na verdade, quando você se envolve com a administração, com a política, com a atividade diária no clube, no teu caso, você começou a torcer menos?
é diferente, é uma grande diferença. Você passa por um início onde você está fascinado com aquilo é espetacular, você está lá do lado dos seus jogadores que você efetivamente via. Idolatrava ou idolatra? Idolatrava, principalmente, apesar do Fluminense estar vindo de um momento muito conturbado na sua história naquela época, um momento muito ruim, talvez o pior momento do Fluminense, estava se iniciando uma nova era. E essa nova era que veio devagarzinho subindo, a Unimed já era parceira do Fluminense, a coisa estava começando a andar. O Parreira tinha dado uma melhorada naquela estrutura de vestiário, já estava uma coisa considerada mais decente, mas no início você se fascina. Mas ao mesmo tempo, com o tempo, você vai percebendo que aquelas pessoas que você está lidando são seres humanos. Ô Michel, independente de serem seres humanos, existe sacanagem na área do futebol? Eu vou te perguntar muito objetivamente. A palavra, ela está no dicionário. Para mim não existe palavrão. A palavra sacanagem, todo mundo sabe o que é. Então, alguns jogadores, em épocas determinadas, são acusados de derrubarem médicos, de derrubarem técnicos, de derrubarem comissão técnica. Isso existe? Com certeza existe. Como é que funciona isso? Olha só, ali é um ambiente que o futebol começou a modificar quando começou a ter um envolvimento financeiro muito grande. Então, tem aquela história da grana. Evidentemente, tem muitos valores que estão envolvidos ali. O jogador de futebol, muitas vezes, ele é uma pessoa que teve uma ascensão meteórica, então você pega uma pessoa sem uma formação, eventualmente, de educação adequada ou social, aquela pessoa, eventualmente, num determinado momento está numa favela, um ano depois ele está com o carro do ano, cercado de gente que jamais olhava para ele, agora olha para ele o tempo todo. Então eles obtêm um fascínio e eles defendem aquilo de uma forma muito rigorosa. Mas são, como eu te falei, seres humanos. Então eles ficam chateados, eles ficam felizes, eles ficam tristes, eles ficam excitados. Todas essas alterações levam alguns deles a terem comportamentos que podem ser, em determinados momentos, nocivos. Então, se um jogador, eventualmente, um grupo de jogadores percebe que aquele treinador está sendo ruim para o trabalho deles, eles, de uma forma indireta, sim, trabalham de uma forma negativa. Agora, é muito diferente do que as pessoas... Você acha que isso pode chegar a derrotar times em campo com essa finalidade e objetivo? Eu não acredito que os jogadores joguem contra desta forma. Mas jogam menos, jogam com má vontade. Tudo que você faz... Poderiam correr mais, correm menos. Tudo que você faz com menos empenho, com uma motivação diminuída, com menos foco, o resultado final é ruim. E o futebol não é diferente disso, e isso acontece no futebol. Você tem verificado, pela tua experiência no futebol, que existe algum clube que se preocupa com o futuro dos seus atletas? Ou seja, algum clube que sabe que o atleta tem uma vida curta como profissional de futebol, que ele vai, num determinado momento, deixar de receber aqueles valores estratosféricos que ele recebia e que começa a preparar esses camaradas para viver de uma forma equilibrada dentro de uma sociedade como a nossa? Historicamente, os clubes de futebol eles não dão muito valor para quando você sai do clube. Então, se você for ver bem na história do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e do Vasco, onde estão os ídolos? Qual a importância que esses ídolos têm? Então, de vez em quando, você se depara com um mega atleta fantástico que foi do Fluminense. Eu até menciono o Washington. Você se lembra do Dida? Lembro do Dida. Do Flamengo? Lembro. Que foi o maior ídolo da história do Flamengo até o Zico aparecer. O Dida morreu no Hospital Miguel Cotto, depois de estar internado durante bastante tempo lá, indigentemente, se bem que lá eles cuidam bem das pessoas, e foi preciso interferência de gente que não tinha nada a ver com o Clube de Regata do Flamengo em termos de direção, para que o Dida pudesse ser atendido de uma forma mais equilibrada. Porque o Flamengo, como instituição, como instituição, eu não vejo efetivamente os clubes terem essa preocupação. Eu acho que o Fluminense até tentou, em determinado momento, fazer isso, fazendo homenagens, chamando os ídolos para próximo, muitos deles, inclusive, trabalhando dentro do clube, mas o que você fala é muito inteligente, é como você vai preparar essas pessoas para quando eles pararem. E o que acontece é que alguns atletas hoje têm a inteligência suficiente para se preparar, até pelos montantes financeiros que eles ganham, alguns atletas têm hoje já a percepção de que eles precisam se preparar. Então você vê um grupo de pessoas hoje investindo em outras áreas. Você vê, por exemplo, o Roger, que já vinha querendo parar, hoje está na televisão. O próprio Júnior. O próprio Júnior na televisão. O Romário investindo para a carreira política. O Bebeto também. O Bebeto também. São todas pessoas que eu conheço de perto, todas elas. Eu tive a oportunidade de trabalhar já fora, com o Romário no Fluminense, mas com o Bebeto... Qual é a diferença da cabeça do Romário para
a média dos atletas de futebol, na sua opinião? O Romário é um cara diferente, ele é um sujeito diferente. Mas ele é mais inteligente do que os outros, na sua opinião? Eu trabalhei com muitos atletas muito inteligentes também. Uns mais preparados, outros menos preparados. O Romário é um cara que expõe melhor, expõe mais. Aprende rápido também. Aprende né? rápido, se cerca eventualmente de algumas pessoas que também o podem aconselhá-lo, e ele expõe mais o que ele pensa. Mas eu trabalhei com pessoas que eu considero também de um nível muito diferenciado. Dá uns 2 ou 3 exemplos aí que eu acho que vale a pena. Olha, Conca é um menino de ótima índole, é um rapaz brilhante. Eu até digo o seguinte... E o Fluminense não quis trazê-lo de volta, né? Não, o Fluminense ele andou por aí badalando, não conseguiu para trazê-lo de volta, porque ele tem o salário que ele ganha na China é enorme, é um dos maiores... E ele é que não queria ficar na China. Mas ele ganha um dos 5 maiores salários do mundo. Então não é tão fácil os chineses que investiram tanto largarem. Então eu acredito que quando ele saia da China, ele volte ao Fluminense, porque ele é o... Em outra situação. Ele é em outra situação, claro. Mas é um rapaz preparado. Eu digo o seguinte, alguém que jogou um campeonato brasileiro, 38 partidas, sem desfalcar o time, um jogo, é uma pessoa diferente. O Zico, que eu tive a oportunidade de conhecer de perto, eu operei o ombro do Zico, há coisa de 2, 3 anos atrás, você vê que é uma pessoa diferente. Uma pessoa com uma percepção, ele sabe juntar essa coisa do ídolo que ele representa no Flamengo, e você, lidando com o Zico, você percebe por que ele foi um ídolo no Flamengo. Então é uma pessoa diferente. Teve pessoas mais simples, mas de uma integridade muito grande, o Marcão, que foi volante do Fluminense, eu sempre cito, uma pessoa de uma integridade lisa, uma pessoa ótima de trabalhar. O próprio Edmundo, que as pessoas têm essa visão dele, no dia a dia do trabalho dele, ele é uma pessoa muito doce de se trabalhar. Existe muito desnível dentro das 4 linhas, intelectualmente falando? Tem jogador que não consegue entender o que o técnico diz? Hoje não mais. E por outro lado, não mais? Nos clubes grandes, não mais. Eles são atletas que hoje têm uma percepção melhor. Eu acho que não dá mais para comparar como era na década de 70, entendeu? Eu acho que o jogador hoje, ele vai... E outra coisa, para você participar das categorias de base, eu vou dar exemplo por Xerém, em Xerém, nenhuma pessoa que não esteja estudando numa escola pode estar. Quer dizer, é pré-requisito você ser um estudante e prestar conta do seu estudo para que você esteja atuando nas categorias de base do Fluminense. Você, se não sabe o que é Xerém, Xerém é a localidade no estado do Rio de Janeiro, quase no pé da Serra de Petrópolis, onde o Fluminense tem um centro de treinamento só para as divisões de base. Por isso que o Michel Simoni está falando de Xerém, onde os atletas já são obrigados a estarem estudando em alguma escola, porque senão o Fluminense não os aceita, é isso? Exatamente. Eu tenho certeza que na divisão de base do Flamengo é a mesma coisa. Eu conheci gente que dirigiu as categorias de base do Flamengo, o próprio, se eu não me engano, Rivelino Serpa, que é filho do Espinosa, ele foi uma das pessoas que dirigiu, e na verdade, não sei se está ainda, mas eu sei que certamente no Flamengo... Já saiu de lá. Porém, foi uma pessoa que esteve lá, e eu sei que certamente há esse estímulo, e esses meninos têm que estar envolvidos em atividade, até para que eles se preparem para poder dignificar o que vão fazer. Ô Michel, você participava das preleções dos técnicos no vestiário, ou no hotel, ou na concentração, ou no ônibus, na época que você atuava no Fluminense? No hotel não era a prática do médico estar presente, no vestiário e nos ônibus sempre presentes. Sempre presente. Através da preleção você pode avaliar o trabalho psicológico que um técnico sabe ou não sabe fazer com os seus atletas. Quem foi o melhor técnico de vestiário na tua avaliação, dentre aqueles com quem você trabalhou? De vestiário, eu gosto do Parreira. Eu acho que o Parreira é uma pessoa que, pela doçura dele, pela integridade dele, ele consegue captar a atenção. O Renato. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é uma pessoa que consegue trazer as pessoas para o lado dele. E o Cuca. Foram as 3 pessoas que eu trabalhei boas. Mas assim, eu trabalhei com o Joel, que era uma pessoa que fazia um bom vestiário. Assim, a nível de vestiário, eles todos tinham uma filosofia motivacional. Uns atraíam mais a atenção, captavam mais a atenção, outros talvez um pouco menos. O que você verificou dentro desse tempo todo que você atuou no futebol que, de uma certa maneira, poderia ser melhorado para que os times pudessem usufruir melhor dos seus atletas? Bom, eu acho que primeiro a formação deles tem que ser muito reta. Eu acho que esses atletas têm que vir fisicamente formados desde trás. Então, a gente pega muitos atletas que vieram de Xerém já com histórico de contusões. E quando chegam no profissional, eles já vêm com uma série de problemas que devem ser administrados. Então, o que sempre foi proposto
na minha cabeça, e isso eu expunha isso para o pessoal da área de saúde lá, é que esses atletas fossem trabalhados com um objetivo. Então ele é, aos 10 anos de idade, um atleta que nós temos que prepará-lo para, aos 17, 18 anos, ele está migrando para a categoria profissional, ou 19 que seja, pronto que eu digo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista nutricional, do ponto de vista físico e do ponto de vista de atitude, de respeito àquele trabalho e às pessoas que investiram nele tanto tempo. Mas isso é um trabalho muito difícil, porque muda, o futebol é assim, mudou a direção, muda todo mundo. O treinador do júnior perde 5 jogos, ele cai. E quando cai o treinador, aí o preparador fica. Então é uma mesclagem muito grande que em muitos momentos atrapalha com que você possa melhorar a formação para que esses meninos cheguem melhores e mais preparados em cima. Não saia daí porque nós estamos encerrando o primeiro bloco com Michel Simoni, ele que é um ortopedista especializado em ombro e que foi o responsável, diretor médico do Fluminense Futebol Clube durante muito tempo. Não saia daí, vamos conversar com ele sobre seleção brasileira, sobre formação de atletas de base e sobre uma série de outros assuntos que certamente você vai ter grande interesse. Já já voltamos. Michel, você sabe que eu sou rubro-negro, que eu amo futebol, que eu acompanho, que eu participo da direção atual do Flamengo, e você não sabe que eu faço anotações sobre cada jogador nos jogos que o Flamengo faz. E eu tenho observado coisas de um tempo para cá que estão me deixando mais careca e com esses pentelinhos que eu tenho aqui na cabeça, assim em pé. Nunca vi na história do Flamengo tanto passe errado. Se bem que no último jogo só erraram 30. Olha só, 30 passes errados num jogo de futebol. Um passe errado a cada 2 minutos e meio. Isso para mim é um absurdo, porque cada passe errado dá contra-ataque, dá capacidade do time adversário criar condições de gol e vai por aí afora. O que é que está errado na administração da base, na tua opinião, que faz com que os atletas de ponta, de primeira divisão, não consigam atender a necessidades básicas que o futebol exige? Eu vou te dar um exemplo e depois vou te pedir para me responder. Eu tive aqui há pouco tempo atrás o Uri Geller, que você conheceu, você viu jogar, que deve ter infernizado a tua vida de torcedor, porque ele foi um ponta esquerda do Flamengo, que ganhou muito do Fluminense numa época que o Flamengo quase não perdeu para o Fluminense, que foi na era Zico. O Júlio César disse aqui 2 coisas que eu fiquei impressionado. Primeiro, que não existe mais ponta direita. Não existe mais lateral direito e lateral esquerdo, porque os pontas acabaram. Hoje o ponta, quando dribla, o técnico manda tirar de campo. Quando na época dele não driblava, o técnico tirava de campo. Era o contrário. Ou seja, o técnico dele dizia para ele, o Joubert, dribla o cara, senão eu vou te tirar. Hoje o técnico diz, se você driblar, eu vou te tirar. O que é que está acontecendo que o futebol, de uma certa maneira, passou a ser um futebol muito defensivo? É o fato dos técnicos terem medo de perder o emprego? Esse é o primeiro motivo. Primeiro que eu não vejo hoje no cenário um treinador brilhante. A gente tem um grupo de treinadores muito bons. Eu, particularmente, gosto muito do Cuca. Eu acho que o Cuca treina o time muito bem. Eu trabalhei com o Cuca diretamente e eu via a qualidade do treinamento, do fundamento. O Cuca é trabalhador. Exatamente. Antes de mais nada. Nunca vi ninguém trabalhar tanto quanto ele. Extremamente trabalhador, mas ele treina fundamento, ele treina tática, ele tem uma divisão muito bem feita de treinamentos. Mas eu acho que isso aí passa novamente pelo mesmo problema. Quem trabalhou em comissão sabe que, vamos para o próprio Flamengo, quantos treinadores o Flamengo teve aí nos últimos... Nos últimos 6 meses, 3. Então são 3 treinadores... Com um que era o auxiliar técnico, 4. Então você vê o seguinte... Dorival Júnior, Jaime de Almeida, Jorginho e estamos com o Mano Menezes. Sim, então são 4 metodologias diferentes. E são metodologias diferentes. É muito difícil você falar, olha, esse cara trabalha parecido com esse. O trabalho diferente já é o trabalho físico. O próprio preparador físico já muda tudo. Então no futebol tem aquela velha história. Acaba o jogo, um preparador físico gosta de botar todo mundo na banheira de gelo, o outro já não gosta. Só que com as mudanças sucessivas, isso vai confundindo o próprio jogador, porque, na verdade, o trabalho é um trabalho de repetição. Por que o Ronaldo Gaúcho, na época do Grêmio, era tão bom batedor de falta? Porque todo mundo sabe que acabava o treino, todo mundo ia embora, ele botava a parede lá e ficava batendo, ficava cobrando falta, ele ficava treinando. Então, o futebol também é repetição. O que você repete, você faz melhor. É o exemplo que eu te dei da cirurgia do ombro. O que você repete, você faz melhor.
Então, os times mudam. Toda hora o treinador não consegue definir sequer uma tática. Muito comum você vê, uma coisa que é muito curiosa, o time está indo mal, 20 minutos do segundo tempo, aí o treinador fala 3 substituições, daqui a pouco está um time que jamais jogou junto, que não treinou Então você tem 40% de um jogo com um time que jamais esteve junto. Porque não foi esse o time que ele treinou no jogo, no treinamento. Ele treinou um time e foi até o final com esse time. Ou então tirou o time A e botou as reservas, mas aí de repente ele coloca 3 jogadores, porque o time está mal, porque o time está perdendo, ou porque se o time está ganhando ele põe um volante, recua o time e traz outro time para cima dele. Então eu acho que, eles são super valorizados e super cobrados, é um fato, o treinador ele é muito valorizado e acaba sendo muito cobrado. Tá? Ele já sabe que se ele não for bem, ele vai chegar na beira do campo e ele vai ser burro, porque ele é julgado também pela mídia e por um público passional. Em tempo real. Em tempo real, que muitas vezes não sabe o que está acontecendo lá, eles não estão sabendo porque que ele está tirando um jogador, mas eventualmente o jogador está sentindo alguma coisa. Então eu acho que essas mudanças aliadas aos centros de treinamentos extremamente deficitários e mais a filosofia do brasileiro, aquela coisa do jeitinho brasileiro de acomodar as coisas, eu acho que isso se leva a essa situação. Eu estou exemplificando isso porque o meu fisioterapeuta que trabalhou no Fluminense comigo, Marcelo Costa, que é um garoto brilhante, que saiu do Fluminense, na minha opinião, porque não conseguiu ter a relação com as pessoas adequada, ele é tão bom que ele foi para o Milan e hoje ele está no Paris Saint-Germain. Ele é o fisioterapeuta responsável pelo Paris Saint-Germain. Isso depois que o Paris Saint-Germain conseguiu tirar ele do Milan. E lá ele está ambientado. Por quê? Porque é um centro de treinamento maravilhoso, estrutural, onde as pessoas têm um único foco, que é o trabalho, a produção máxima. Essa coisa do jeitinho brasileiro, daquela coisa da ginga, daquela coisa que é muito clássica. Por que dizem que o Neymar só vai jogar mesmo agora na Europa do que ele vinha jogando no Santos? Será que o foco dele no Santos era o foco ideal? Agora, será que aquele fato dele ser a estrela que estava mais preocupado com o penteado de cabelo e com os 13 patrocinadores vai ser igual quando ele chegar na Europa e quando ele for mais um apenas? Quando ele tiver que disputar a condição de ídolo com o Messi ou com o Iniesta, por exemplo? Então eu acho que o foco no Brasil, ele é um foco equivocado em muitos aspectos. Vamos voltar para a questão dos técnicos. Você já viu técnico ganhar jogo no meio do jogo? Ou você acha que isso é conversa fiada? Existiam atletas que diziam, existem até hoje, que técnico não precisa nem existir, porque eles resolvem as coisas dentro do campo. Outros já dizem que, ao contrário, o técnico enxerga coisas que eles, atletas, não conseguem ver dentro do campo. O que você acredita que existe? Existem as duas coisas. Existem as duas coisas. Existem coisas que você vê na beira do campo que o técnico está berrando, está bravejando, os caras não estão nem vendo, não estão nem prestando atenção naquilo. Isso já demonstra, teoricamente, uma relação complicada com aquele treinador. No entanto, existe aquele treinador que tem um grupo nas mãos, que sabe que o grupo está com ele e esse grupo ele volta. Eu já vi treinador fazer substituições que deram certo. É claro que não é essa coisa de que o cara trocou um jogador, deu sorte que no primeiro chute a bola entrou, agora ele mudou o jogo. Muitas coisas no futebol tem sorte, né? O futebol tem questão de... Um centímetro para lá muda toda a história de tudo. Muda a história do futebol, 1 centímetro para lá. Então tudo que é decidido por 1 centímetro é porque é sujeito às questões que estão além do que simplesmente a competência. Nós vimos algumas circunstâncias acontecerem ultimamente no futebol que, para mim, na minha avaliação, são espetaculares. Provavelmente na avaliação da International Board não servem. Por exemplo, um juiz que marca um pênalti, mas como a bola entrou no gol, ele dá o gol porque o gol é a finalidade do pênalti. Isso para mim é espetacular, porque avisaram para ele que houve o pênalti, mas ele viu que a bola entrou, ele marcou, mas desmarcou, voltou atrás. Então, qual é a ideia? Voltar atrás quando é para o bem deve acontecer diariamente em qualquer lugar, em qualquer profissão, em qualquer circunstância. Você está operando um cara, você cortou o braço dele fora para implantar de novo. Você implanta, ao invés de implantar a clavícula no ombro, você implantou o contrário, a mão no ombro. Quando você vai olhar, você viu que aconteceu errado. Você deixa lá e vai discutir? Ou você corta de novo e cola o que está correto? Essa é a questão. Eu digo sempre em relação ao que você está falando, que se nós médicos fizéssemos 1% das lambanças que a gente vê no futebol, estava todo mundo atrás das grades. Né? Porque no futebol, a medicina, a gente não tem como errar, não tem margem de erro. Não existe margem de erro para o médico. A margem de erro ela é fatal.
Então o médico não pode errar. Já o treinador pode errar. Já o jogador pode errar. O jogador pode chegar 15 vezes na cara do gol e chutar errado, assim como o goleiro pode frangar. Faz parte do futebol, essa que é a linha de pensamento. Agora, a minha opinião pessoal é que do momento que a gente hoje tem como corrigir falhas grosseiras, eu sempre fui a favor que sejam corrigidas. Por quê? Porque eu acho que a gente faz um trabalho muito grande. O futebol é um trabalho que consome, que se investe muito dinheiro, que se investe muito tempo. E muitas vezes, por uma falha de uma arbitragem, todo esse trabalho é arruinado. Aí entra aquela história, isso é chororô? Eu acho que isso é chororô quando você não prova que estava errado. Mas quando você tem uma maneira de provar que está errado, tá? Eu vou contar uma história simples e clara, não é chororô porque eu sou muito frio, você falou muito bem, eu torço hoje muito menos pelo Fluminense do que torcia no passado. Não que eu deixei de gostar, mas o foco é diferente. Você começou a ver como é que as coisas acontecem aí, é muito a realidade complicado. do futebol, eu vou lembrar. Uma coisa é você sentar na plateia do teatro e assistir uma peça. Uma das coisas... Outra coisa é você estar iluminando, estar ali fazendo som. Uma das coisas que marca a história do Fluminense é a derrota para o jogo contra a LDU na final da Libertadores. Você sabe que eu sou da Fla LDU, né? Sim, você é da Fla LDU. Eu também era da Flu Liverpool. Eu sei então, disso. Isso faz parte. Eu acho que se não houver uma rivalidade, ela perde a graça. Verdade. Entendeu? Todo mundo fala, eu torço pro Flamengo acabar. Eu não torço pro Flamengo acabar, eu torço pro Flamengo tá sempre aí. Você torce pro Fluminense ganhar do Flamengo. É claro, o Flamengo tem que estar presente. Mas e aí, a LDU? Conta a história. Aquela história da LDU, ela é muito clássica. Ainda no primeiro tempo, o jogo 2-1 pro Fluminense, o Washington é agarrado dentro da área, quase dentro do gol. Não marca o pênalti. O Baldatti não marca o pênalti e não expulsa o jogador. Isso a convite do primeiro tempo. Quer dizer, o Fluminense teria a chance de fazer o terceiro gol. Poderia ter ganho de 5. E poderia ter ganho o jogo. Não, poderia ter perdido o pênalti e ter perdido. Mas as chances eram muito maiores. Então você vê que um lance que todo mundo está vendo que foi um equívoco do árbitro, aí eu não vou entrar se foi intencional ou não, porque... Acaba prevalecendo. Acaba atrapalhando todo o trabalho. Todo aquele investimento que foi feito dentro da história vai. Se isso não é detectável, é uma coisa. Mas se isso é detectável, eu vejo gente... outro dia eu teve um lance de um gol irregular, que alguém avisou para o juiz que foi irregular, ele foi e anulou, e as pessoas ficaram revoltadas. Quer dizer, as pessoas privilegiam o gol irregular sobre a realidade correta. A justiça correta. Tá certo. E isso entra, mais uma vez, no velho jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Aquela coisinha do acomodar. Então, assim, eu respeito quem tem opinião, porque se fizer assim vai tirar o charme do futebol. Tudo isso é conversa fiada. Porque você vai no futebol americano e tudo aquilo é televisionado, inclusive você escuta, porque o camarada está com o microfone, o técnico, a comissão técnica, o juiz, você escuta tudo que está todo mundo falando ali. Você no estádio escuta tudo. Sim. Então, e aí entra aquele muito melhor isso. Aí tá naquele pesadelo de você ter um gol seu anulado, e aí chega o cara da televisão lá, o repórter, e vira pra gente e fala, ó, foi mal anulado. Aí naquela hora, você tá vendo o teu trabalho indo embora, o trabalho, fora o prejuízo financeiro, fora os prêmios, e você tá vendo que isso aí tá sendo perdido. Por quê? Porque um ser humano falhou, porém poderia ter sido corrigido. Então, eu sou a favor, sim, da utilização da tecnologia para a correção de lances que sejam grosseiros. Mas é opinião pessoal. Você conhece alguma coisa do trabalho do Filipão? Conheço um pouco do trabalho do Filipão. O que você conhece do trabalho dele? O Filipão, ele é uma pessoa que primeiro é uma pessoa que não se deixa influenciar muito pelo que está ao seu redor. Então ele ouve uma das pessoas. Dele. Ele tem a cabeça dele. Ele parte daquele princípio. Se eu tiver que errar, eu vou errar por mim. Ele consegue ter o grupo ao redor dele. Ele consegue conquistar o grupo e botar o grupo para trabalhar em relação a ele. Ele tem um grupo de pessoas de confiança, que são as pessoas que estão ao redor dele, o Murtosa e o Paulo Paixão, que são pessoas que conhecem o futebol a fundo e que trabalham. E agora ele tem o Parreira também. E além do mais, agora o Parreira, que é uma das melhores pessoas que eu conheci em termos de trabalho no futebol. Então, ele consegue, e ele ouve essas pessoas. Ele fecha aquele grupo e aquelas pessoas ele ouve, e a partir daí ele dá sequência no trabalho dele. Eu gosto do trabalho dele. Você observou mudanças no comportamento dos atletas da seleção brasileira desde a primeira convocação dele até o momento que o Brasil foi campeão da Copa das Confederações? Sim, mas eu quero lembrar uma coisa que eu sempre falei no futebol. Futebol, se a bola entra, tá tudo ótimo. Mas entrou muito. Se a bola não Muitas entra... bolas entraram no time mas dele. se a bola não entra, tá tudo errado. Sem dúvida. Então o futebol é o seguinte, finalidade é fazer gol. Mas eu quero lembrar que nos dois, três primeiros jogos do Filipão, os resultados não aconteceram. Eles começaram a acontecer
a partir da Copa das Confederações, onde ele teve tempo para trabalhar um mês, onde ele pegou jogadores, onde ele conquistou, por exemplo, a presença de um Fred, que foi um jogador vital, que foi jogar, inclusive, contundido. Eu participei, eu estava lá vendo, estava no dia do hotel, pelo meu trabalho que eu tenho hoje ligado à Copa das Confederações e Copa do Mundo. Nós vamos falar disso no próximo Então, bloco. dentro desse trabalho, eu estava nesse dia no hotel, tinha um grupo da FIFA lá envolvido, quando foi discutido se o Fred teria condições de continuar ou não, porque ele estava com uma fratura de costela. E que, na minha opinião, tanto o Departamento Médico do Fluminense quanto o Departamento Médico da Seleção Brasileira souberam conduzir muito bem, baseado na informação que ele deu, e da contusão dele. E ele acabou sendo um jogador muito importante nessa conquista. Então eu acho que os jogadores, sim, eles vêm se motivando. Agora, é inegável que você ganhar uma Copa das Confederações, ganhando de 3 da Espanha, no Maracanã lotado, novo em folha, é um outro ânimo para o ano que vem. Estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV com Michel Simoni, ele que é ortopedista especializado em ombros, em deslocamento de clavícula, em operações ligadas exatamente a essa parte óssea do corpo humano e que entende tudo de futebol. Nós vamos conversar com ele também sobre MMA no próximo bloco. Não saia daí. Muito bem, MMA. Ultimamente nós tivemos uma grande derrota, que foi a derrota do nosso querido Anderson Silva, que na minha avaliação fez com que nós todos nos envergonhássemos. Eu queria saber de você como é que você, que durante tanto tempo esteve num tatame com jiu-jitsu e que operou diversos atletas de MMA, como o Vitor Belfort, por exemplo, como é que você sentiu essa luta do Silva, do Anderson Silva com o tal do Widman? Então, eu acho que eu estava, por coincidência, no mesmo dia, estava tendo um programa sobre o Anderson e mostrou as primeiras lutas dele. E era completamente diferente do que ele vinha fazendo. Não, nas primeiras lutas ele lutava. Exatamente. Nas últimas lutas, contra o Chael Sonnen e quem veio depois do Sonnen... Não, o próprio Vitor Belfort, ele brincou com o Vitor Belfort. Sim, sim. E o Demian Maia, ele sacaneou o Demian Maia... Só que nessa última luta ele foi além. Porque ele, em momento algum, se preocupou. Muitas vezes ele fazia um primeiro round mais ou menos, ia pro chão, e no segundo round ele fazia alguma graça, mas nessa vez, desde o início, ele estava... Ele perdeu a luta, até o tempo que ele aguentou em pé, ele apanhou do cara. Sim, mas é uma coisa ridícula você imaginar que alguém vai tentar humilhar para depois ser humilhado. Eu nunca ouvi falar nisso. É uma coisa muito complexa. É um raciocínio idiota. É um raciocínio complexo. Eu parto do princípio, e as pessoas estão falando muito, será que houve ou não manipulação? Eu não acredito em manipulação. Isso também não tem muita importância. Mas eu não acredito. Eu sou uma a pessoa importância que tem é o resultado que ele levou para casa. Eu sou uma pessoa que fiz parte, eu acho apenas que o que eu aprendi, eu comecei a fazer meu jiu-jitsu com Carson Gracie, aqui na Figueiredo Magalhães, depois eu fui da Aliança, onde eu tive o Jacaré como o mestre, o Fábio Gurgel, o Fernando Gurgel, gente que está aí até hoje. E o que eu aprendi é que você nunca menospreza um adversário. Isso vale para qualquer coisa na vida. E quando você menospreza um adversário, você pode pagar um preço por isso. Então eu aprendi dessa forma. E quando ele começou com aquilo, eu vi que naquela luta estava exagerado. Então eu falei, ou o cara é espetacular e daqui a pouco ele vai fuzilar o outro, ele vai tomar um bumbão na cara. É o tal do pombo sem asa. Exatamente. Que foi o que ele tomou. Que foi o que aconteceu. Agora, as pessoas falam, será que ele deixou? Será que ele pediu? Repito, eu não quero acreditar nisso, porque você repara o seguinte, Ronaldo, olha a situação dele numa próxima luta. Digamos que tenha a revanche dele no final desse ano. Está obrigado a ganhar. Não, mas eu vou dar 2 detalhes. Se ele lutar sério, entre aspas, sério, ele vai estar provando que essa luta ele não lutou sério. Claro. Isso é causa e efeito. Ora, se ele lutar, agora eu vou lutar a Vera, vão perguntar, ué, mas por que você não lutou a Vera a outra? Se ele lutar a brinca, ele vai tomar outra porrada. Se ele lutar a brinca, ele vai tomar outro pau. É. Então, olha a situação que ele se meteu, teoricamente. É uma situação muito complexa. Uma situação... Ele já está entrando com uma corda no pescoço nessa luta. Mas será que ele vai para essa luta? Eu tenho a impressão que ele tem compromissos a cumprir com Dana White. Ele tem contrato. Tem pelo menos mais 14 lutas ou 10 lutas, sei lá, para disputar. E eu senti claramente que ele não está disposto. Talvez ele não queira, mas agora as entrevistas dão conta que ele, teoricamente... Já está querendo. Ele vai. Agora, eu quero lembrar nas últimas lutas dele, e uma coisa que eu sempre achei muito inteligente no Anderson, porque ele é um lutador brilhante, isso não se discute, mas ele não é o único lutador brilhante. Existem outros lutadores que também são muito bons. Tá? A luta dele com o Vitor Belfort, o Vitor estava muito bem preparado.
Foi um chute mas fantástico. Ele entrou com o pé no queixo do Acabou Vitor. a luta. Não... Matou a luta ali. Isso é dificílimo de pegar. Tanto que ele tentou contra o Vitor, mas não conseguiu. E não conseguiu. Então o Vitor estava. Hoje o Vitor está mais bem preparado do que estava naquela luta. Tá magrinho, tá seco. Eu acho que deve ter. Tá voando baixo. E olha, foi depois de 2 cirurgias. Então será que ele vai. Aí a cabeça do Dana White. Parece que o Dana White não quer que ele lute com o Vitor, ou não quer dar ao Vitor a oportunidade. Também agora o Vitor quer lutar com um cara que tá com o cinturão. Mas agora eu acho que a luta do momento que todo mundo quer ver é o Anderson de novo. Porque eu preferia ver o Vitor com Mas as pessoas querem saber o que aconteceu com o Anderson. Porque eu quero lembrar uma luta do Anderson com o Chael Sonnen. A primeira luta dele com o Chael Sonnen. Ele perdeu a luta. Ele perdeu a luta. Ele só ganhou no último segundo que ele deu então ele não foi bem naquela luta porque o Chael Sonnen está longe de ser um lutador brilhante. Agora, ele é um cara fantástico. O Chael Sonnen não é só isso, ele promoveu aquilo tudo. Claro. Quem promoveu boa parte do que o Anderson é o próprio Chael Sonnen, que fez aquela coisa toda que eu sei que o Dana White adora, porque são milhões e milhões de pessoas que passam a assistir. Mas assim, eu quero crer que ele tentou e foi o estilo dele, talvez ele não tivesse focado, talvez o foco dele já tivesse sido diferente nessa luta, mas eu sou uma pessoa que até provar o contrário, eu não acredito que hajam armações. Pode ser uma inocência da minha parte, mas essa é a minha maneira e meu jeito de ser. Não, eu acredito que um homem que fica 7 anos disputando o título e ganhando o cinturão de novo, ou seja, conservando o que ele ganhou há 7 anos atrás, ele não se prestaria a um papel vergonhoso de montar uma estrutura para perder. Você imagina o Zico entregando um jogo? Não, Deus me livre, de jeito nenhum. Eu não imagino ele entregando a luta. O que eu imagino, sabe o que é? Isso acontece frequentemente com as pessoas, é o poder subir a cabeça. Então, quem chega no governo se corrompe, e quem passa muito tempo no governo se corrompe definitivamente. Isso aí é o caso do camarada. Chegou ao poder, se corrompeu, e está no poder definitivamente, se corrompe para sempre. Então, quando eu falo corrompe, não é o fato de se corromper porque levou dinheiro ou porque forjou derrota, não é isso não. Ele se corrompe porque fica pensando que não tem mais ninguém na frente dele, Sim. que ele é o único e total poderoso da cocada preta. Eu acho que isso pode ter sido uma das coisas que levou o Anderson até essa luta, que foi realmente ridícula. Eu confesso que foi uma coisa que todo mundo estava vendo e falou, o que é isso? Bum, 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 caiu, fechou o olho e há um segundo atrás estava... Dormiu mesmo, né? E há um segundo atrás estava dançando na frente da pessoa. Eu acho que ele é um cara que fez muito, muito bem pro MMA. Eu acho que não se deve jogar ou criticar a carreira de um atleta como esse por um eventual erro. Eu queria que você me analisasse 3 atletas brasileiros. Um deles é o José Aldo, o segundo é o Vitor Belfort e o terceiro são 2, os irmãos Minotauro e Minotouro. O Zé Aldo é um atleta que está num momento muito bom, eu acho que é um atleta que vai ficar algum tempo aí disputando, mas eu também não vejo nada de tão, como vou dizer, extraordinário nele. É um ótimo atleta, vai ter vitórias, mas terão suas derrotas também. Vitor Belfort é um ser humano diferente, é uma pessoa que surgiu como um fenômeno, que enfrentou uma grande tragédia. Onde é que esteve a queda dele? O caso da irmã? Era disso que você ia falar? O sumiço da irmã, que até hoje... Eu acho que o sumiço da irmã foi um grande trauma para a família dele. Sim, mas mesmo assim ele continuou ganhando. De repente ele, não sei se engordou... Ele começa muito cedo e ele vai subindo até que ele chega com 35, 36 anos de idade. Constitui uma família com filhos. Ele tem uma esposa que eu conheço bem, que é a Joana, que é uma ótima pessoa. Com ele é uma maravilha, porque parceiraça é um dele, casal de pessoas que se ama. Parceiraça. Ele é uma pessoa de um coração bom, uma pessoa que é um religioso, anda cercado de pessoas religiosas, é uma pessoa que respeita todas as religiões, inclusive o judaísmo de uma forma muito clara. Ele gosta de falar o seguinte, eu também sou judeu. Ele fala isso. Se ele chegar para você, ele vai falar o seguinte, não, mas eu também sou judeu. Então ele é uma pessoa que tem um respeito religioso grande. Agora eu acho que a experiência com a Priscila foi uma coisa que marcou a vida da família. E é impossível não marcar, porque essa mãe e esse pai sofrem até hoje e ele vê isso. Então ele é uma pessoa que se imbuiu de força, se espiritualizou, passou por uma fase meio onde ele teve aquela queda, até que ele, talvez com um pouco de maturidade, enfrentou a derrota que ele teve para o Anderson. Foi uma derrota de aprendizado para ele mesmo diz isso. Eu acho que uma característica do Vitor Belfort é realmente pegar as coisas que não deram certo e transformar em coisas para dar certo. Isso é uma característica do Vitor Belfort, que eu conheci. Então eu acho que ele é uma pessoa que é cercada de que tem muito valor.
Eu acho que ele é uma pessoa que tem muito valor, eu acho que ele é uma pessoa que ainda renasceu de uma forma forte, está numa forma física muito boa, tá? E acho que ele tem condições de hoje de lutar com qualquer uma dessas pessoas muito bem. Faltaram os Minotouro e Minotauro. São duas pessoas extremamente fortes, com uma formação boa, originária. Se você pegar coincidentemente, todas essas pessoas são originárias do jiu-jitsu. O jiu-jitsu, principalmente vindo da escola Gracie, ele não somente ensinava uma luta, mas ensinava uma filosofia de vida. O jiu-jitsu, para quem fez jiu-jitsu, é uma filosofia de vida, é muito mais do que simplesmente uma luta. E foi isso que transformou o Brazilian Jiu-Jitsu numa coisa tão popular no mundo, disseminada em inúmeras cidades americanas, onde está cheio de gente ensinando Brazilian Jiu-Jitsu. Então é um sucesso que foi dessa origem. E o Minotauro e o Minotouro são ícones disso, são pessoas extremamente fortes. Eu acho que principalmente o Minotauro teve uma campanha, uma carreira muito bonita no MMA, foi um vitorioso. Infelizmente agora enfrentou uma fratura, agora enfrentou uma cirurgia no cotovelo. Não adianta, é um esporte violento, a idade vai chegando e isso faz parte. O cara vai se quebrando. O cara vai se machucando. O que a gente poderia deixar de exemplo e de mensagem para crianças que devem praticar esporte? O que você gostaria de deixar colocado para os pais que são responsáveis pela educação dos seus filhos? Inicialmente, estimular o esporte. É inquestionável o quanto o esporte é importante na formação, na socialização de uma criança. Segundo, tentar descobrir qual esporte que a criança gosta, não aquele que você gosta. Quem participa de futebol sabe que tem muitos atletas que são atletas porque o pai quer que seja, por vários motivos, e que são extremamente rigorosos, e muitas vezes os garotos não querem fazer aquele determinado tipo de atividade esportiva. Eu passei isso na minha casa com a minha filha Gabriela, onde a gente queria que ela fizesse um esporte, e a gente descobriu um determinado dia que se bota uma bola na frente dela, ela tropeça e cai de cara no chão. Bola não é para ela. E a gente descobriu que ela gosta de surf. Então é uma menina que com 10, 11 anos de idade começou a pegar onda, porque a gente percebeu que gosta de mar, que gosta de natação e que não tem medo de mar. Então a gente demorou a descobrir isso. E muitas vezes você quer incumbir num filho, como eu digo, eu vi um filme desses mela-cuecas de adolescentes, onde o garoto desiste de jogar da carreira de futebol americano e passa e o pai fala, mas como? Tá todo mundo te vendo, você vai desistir do teu sonho? Ele responde, não pai, eu tô desistindo do teu sonho. Isso é importante do ponto de vista psicológico. Fazer os pais entenderem que esporte você paga um preço, porque você se machuca, não adianta. Você vai fazer jiu-jitsu, é um esporte que você tem que estar preparado para isso, mas tem que enfrentar. Lembrar os pais que você põe um filho numa luta com o objetivo dele ter tranquilo, dele ser sereno, dele ser pacífico e não dele ser agressivo. A luta é para te tranquilizar, a luta é para te trazer serenidade, a luta é para te trazer confiança e não para você utilizar essa luta em detrimento de outros fatores. Então, o que eu estimulo é, sim, faça o esporte, e para os pais, tentem descobrir o esporte que o seu filho fica adequado. Não é aquele esporte que você gostaria que ele fizesse, e sim aquele que ele quer fazer. Ô Michel, foi maravilhoso bater esse papo contigo, a casa aqui está aberta para você, nós vamos te convidar em outras oportunidades, a tua expertise na área esportiva é enorme e a gente bebe da tua sabedoria, muito importante para mim, que converso com você, e para o nosso telespectador que está nos acompanhando. E nós estamos chegando ao final do programa, eu queria te pedir para fazer as suas despedidas e as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais inicialmente são, um momento conturbado na nossa política brasileira e as pessoas passaram a confundir as coisas. Eu cresci ouvindo durante anos e anos e anos o quanto seria bom nós termos uma Copa do Mundo no Brasil. Por que o Brasil, tão ganhador, não tem Copa do Mundo? E de repente, muita gente está combatendo a Copa do Mundo no Brasil. O problema não é a Copa do Mundo no Brasil, o problema é de que forma com que eventualmente está sendo construída essa Copa no Brasil, e não em si. Eu tenho um envolvimento, como eu te falei, direto nisso, como coordenador da saúde na sede do Rio de Janeiro, do grupo do COL, aqui, então tive a oportunidade de ver o empenho que as pessoas do COL estão fazendo. Nós entramos no Maracanã em construção ainda para fazer uma Copa das Confederações sair e dar alegria para o povo. Então, eu acho que o brasileiro não deixou de ter alegria com o futebol. A Copa do Mundo já foi construída, os erros podem ser discutidos depois, no entanto, ela já foi construída. Então, a mensagem é: apoiem sim a Copa do Mundo no Brasil. Vamos criticar os erros que foram cometidos na Copa do Mundo. Por que foram cometidos superfaturamentos? Por que houve tudo isso? Isso sim deve ser auditado. Mas não em si uma competição que vai trazer coisas boas para o Brasil e para as pessoas que moram aqui no Brasil. E queria dizer novamente da honra de estar presente num programa da comunidade chamado Menorá. Eu sou filho de Sabra, meu pai é nascido em Tel Aviv, eu tive uma formação judaica e respeito muito os conceitos da minha religião, da nossa religião.
que é o judaísmo. Então é uma honra estar aqui presente debatendo isso com você. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez na quarta-feira que vem, se Deus quiser, às 10 horas da noite, pelo canal 14 da NET. E em todos os horários que você já se acostumou a nos assistir e que estão aqui embaixo da tela, toda a nossa grade de repetições. Nos vemos lá.